Você já ouviu alguém falar que todo mundo tem que fazer análise? Geralmente quem diz isso é quem iniciou uma análise, está indo bem, está gostando dos efeitos, está sentindo uma diferença grande na vida, está abrindo a mente para um monte de coisa, está descobrindo coisas novas no próprio psiquismo, na própria vida, e está empolgada. E acredita que todo mundo tinha que ter essa experiência. Mas será que todo mundo tem que fazer análise? Ou mais, será que todo mundo pode fazer análise? Tem algum tipo de característica que faz com que determinadas pessoas fiquem impedidas, fiquem impossibilitadas de fazer análise por algum motivo? Bom, se você que está iniciando a clínica não tem muita certeza sobre quais são as indicações da psicanálise, eu te convido a assistir esse vídeo até o final. Nós vamos falar exatamente disso agora. Eu sou o Dr. Saul, eu sou médico e psicanalista, sócio fundador da Iniciativa de Formação em Psicanálise, e a nossa missão é ajudar você que está iniciando a formação em psicanálise a se tornar de fato um psicanalista bem-sucedido, pessoalmente, profissionalmente e, claro, financeiramente. Será que todo mundo tem que fazer análise? Ou será que todo mundo pode fazer análise? Existe algum tipo de contraindicação ou alguma situação em que seja contraindicado fazer análise? Bom, para responder isso para você, a gente vai precisar voltar um pouquinho no tempo, ali onde Freud iniciou a psicanálise, há um pouco mais de 100 anos, e entender como Freud pensava a psicanálise como uma indicação. Inicialmente, Freud pensava a psicanálise como um tratamento médico, e como todo tratamento médico, há indicações e contraindicações. E Freud contraindicava análise para alguns casos. Especificamente, ele contraindicou, principalmente para psicoses. Pacientes psicóticos, Freud dizia que não deveriam fazer análise, porque haveria um risco deles entrarem em crise, deles desencadearem crises psicóticas, surtos psicóticos. Então, ele dizia que não deveria. Mas a psicanálise mudou muito de Freud até o momento. Em especial, quando Lacan, Jacques Lacan, começou a exercer a psicanálise e ensinar sobre psicanálise, ele propôs o seguinte, que os psicanalistas não se acovardassem frente à psicose, que os psicanalistas atendessem casos de psicose, porque ele de fato mostrou, ele atendeu psicóticos, ele ensinou sobre psicose e ele demonstrou com a sua clínica como a psicanálise ajuda os casos de psicose a se organizarem. Inclusive a clínica de psicose ela é uma clínica específica. A gente não atende psicótico da mesma maneira como a gente atende neurótico, por exemplo. Então, a gente não vai fazer qualquer coisa com o psicótico, que de fato, como Freud dizia, se você fizer um atendimento desavisado, da mesma maneira como você trata outras estruturas, você possivelmente pode acabar surtando o seu paciente, fazendo algo muito errado, fazer mal em vez de bem ao psiquismo do seu paciente. Mas isso, gente, é um perigo que a gente corre com todas as outras estruturas. Não que todas as estruturas tenham surtos psicóticos, tá? Mas todas as estruturas podem sofrer prejuízos com análises mal conduzidas. Por isso a importância de uma boa formação analítica. Por isso que você deve ser implicado na sua formação. Porque isso tudo, em última instância, vai desencadear na qualidade do seu atendimento e na possibilidade de você oferecer ao seu paciente o que há de melhor ou o que há de pior, dependendo do quão implicado você é e da sua formação enquanto qualidade realmente de uma prática. Bom, se você não conhece sobre as estruturas, porque eu estou falando aqui de psicose, de neurose, eu vou relembrar sobre quais são as estruturas psíquicas na psicanálise, tá? O diagnóstico psicanalítico ele é um diagnóstico estrutural. Quando a gente quer saber qual é o tipo de paciente, qual é a estrutura do paciente, a gente está falando das 6 principais estruturas psíquicas dos pacientes. Tá? A gente pode falar 6 ou 4, porque dessas 6 existem subtipos aí que eu estou contando, tá? Que são basicamente a neurose, que tem os subtipos histeria e neurose obsessiva, tá? A psicose, que tem 2 subtipos também, que é a esquizofrenia e a paranoia,
Tá? E tem a perversão, que não tem subtipo, e o último estrutura, que é o autismo, que ainda não é um consenso dos psicanalistas, mas eu, pessoalmente, acredito que o autismo é sim uma nova estrutura e ela tem que ser estudada e manejada de uma maneira diferente na clínica, tá? Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre como a gente maneja cada uma das estruturas, mas eu vou ressaltar para vocês que todas elas têm indicação de análise, né, caso haja uma demanda de análise, tá? Mas, por exemplo, tem casos muito complicados, como, por exemplo, a perversão. Perverso não procura análise. Isso não é verdade, gente. Especialmente por algum motivo, quem está iniciando a clínica encontra perversos com mais facilidade. Tá? E isso que eu estou falando é empírico, não há estudos científicos sobre isso, mas se vocês forem trabalhar com alguns analistas, estudar com alguns analistas com mais percurso, vocês vão ver que isso é menos frequente, tá? Entra menos perverso na clínica de quem tem mais percurso. Há algumas teorias de alguns colegas sobre isso, tá? Tem gente que acredita que os perversos, como tem um interesse muito grande em lidar com fragilidades no outro, né? A gente fala que a posição do perverso é aquela que divide o outro. Analistas que estão iniciando a formação, eles são mais susceptíveis a terem o seu ser atravessando a análise do paciente e aparecendo ali como um sujeito dividido. Né? Então, um paciente perverso, às vezes, pode buscar analistas com menos percurso na tentativa de fazer o sujeito do analista, o sujeito da pessoa do analista ali, aparecer e enfim, né? E a coisa não andar muito bem com uma análise. Né? Por isso a gente sabe que perversos geralmente não ficam muito tempo em análise, exceto em alguns casos muito especiais, né? Muito raros, inclusive. Né? Tenho colegas que atendem pacientes perversos e que eles ficam por bastante tempo, até muitos anos, em análise, e são análises de verdade, são análises que rodam muito bem e que são bem interessantes para estudar. Né? Mas, né, eu posso dizer para vocês que estrutura perversa não impede que uma análise ande. É mais difícil de acontecer, mas existe sim análise que anda com perversos, tá? A gente não contraindica análise para perversos. Tá? E aí, gente, cuidado, tá? Para quem não conhece as estruturas, quando a gente fala estrutura perversa, a gente não está falando moralmente que a pessoa é pervertida ou algo assim do tipo. A estrutura perversa, ela é uma estrutura que tem uma forma específica de funcionar. Tá? A estrutura perversa, ela lida com o outro de uma maneira muito específica e não necessariamente ela é moralmente condenável. Tá? Nem todo perverso tem uma tendência a fazer o mal ao outro ou estar ligado a práticas sociais pervertidas ou imorais. Tá? Não é isso que define a perversão. Tá? Assim como também esses termos que a gente usa para o diagnóstico psicanalítico também não bate, não é idêntico a termos semelhantes, por exemplo, na psiquiatria. Tá? Psicose, histeria, não são o mesmo diagnóstico psiquiátrico. Tá? É outra coisa e eu convido vocês a estudarem sobre isso, mas não é exatamente o foco do nosso vídeo de hoje. Tá? Nós estamos falando sobre a indicação da psicanálise, né, para pacientes, e a gente está se perguntando se todos têm indicação. E eu falei para vocês agora, a estrutura não desindica, né, a psicanálise como abordagem para o seu paciente. Então, se eu falei que nem todos os pacientes devem fazer análise, do que eu estou falando então? Bom, eu estou te falando sobre a demanda. Nem todas as pessoas demandam análise. Com muita frequência, as pessoas procuram analistas sem saber realmente se o que elas querem é uma análise. Às vezes a pessoa procura um analista achando que é um terapeuta. Às vezes a demanda de uma pessoa, de um paciente, não é de saber sobre o seu inconsciente, saber sobre o seu sintoma, e não é de ter uma certa liberdade sobre a sua ação. Às vezes o que a pessoa quer somente é terapêutica sobre o seu sintoma. Reduzir sintoma, reduzir sofrimento. Nesses casos, não há problema nenhum que se indique esse paciente, por exemplo,
para um terapeuta de TCC ou de outra abordagem psicológica. Também não é problema que você indique o paciente, por exemplo, para psiquiatra. Inclusive, é extremamente comum que psicanalistas indiquem psiquiatras para seus pacientes para eles terem menos sofrimento para passar por momentos muito, às vezes, pesados da análise. Né? Para quem faz análise sabe que existem momentos da análise que são pesados, são difíceis, e que muitas vezes se precisa de um tratamento medicamentoso para sair de uma angústia muito grande, ou para, por exemplo, pacientes psicóticos, para não desamarrar, para a pessoa não entrar em surto. Então não há problema nenhum em existir o restante do mundo, tanto da parte terapêutica quanto de outras ações. Por exemplo, se a pessoa tem uma questão que ela considera espiritual, metafísica, não há problema nenhum que ela vá procurar alguma religião ou alguma prática religiosa. O analista não é um antirreligioso ou um ateu que tenta converter as pessoas ao ateísmo, né? Se é que isso é possível, tá? A análise, ela não é anti-vida. Religião e espiritualidade são partes da vida das pessoas. E a análise não tem função nenhuma de combater nada disso. Tá? Quando a gente indica a análise para um paciente, a gente indica a análise porque é uma maneira de fazer a vida acontecer através de saberes que se tira a partir do inconsciente. E daí, se uma pessoa quer outra coisa, não há problema nenhum em indicar. Tá? Agora, eu queria lembrar vocês que existem questões éticas relacionadas, tá? Várias. Por exemplo, a gente tem dificuldade de alguns colegas, especialmente para quem está iniciando na clínica, para quando precisa referenciar o paciente para um psiquiatra, por exemplo, poder fazer isso com certa segurança. Tem muito psiquiatra por aí, gente, que é antiético e recebe o paciente indicado por um psicanalista e chega e fala, eu não quero que você faça mais análise, eu quero que você faça terapia com um tal ou outro profissional. Isso é extremamente antiético, isso é desrespeitoso com o paciente. Com muita frequência, eu escuto colegas que vêm fazer supervisão me falar, olha, eu indiquei um psiquiatra e meu paciente voltou falando que o psiquiatra falou para parar de fazer análise. Gente, isso é antiético, é horrível e infelizmente acontece com alguma frequência por aí. Tá? Os psiquiatras que são éticos, eles não vão fazer esse tipo de agressão ao paciente nem ao colega psicanalista. Tá? E aí eu indico você a buscar na comunidade analítica nomes de psiquiatras que sejam de confiança, tá? Que não façam esse tipo de conduta antiética. Tá? Também, gente, por outro lado, o psicanalista deve ter uma formação sólida, implicada, o suficiente para que ele não seja antiético também com as outras áreas dos conhecimentos humanos. Né? Por exemplo, né, é um absurdo que um analista chegue para um paciente e diga que terapia é errado, que não deve existir psicoterapia. Né? Primeiro que os psicanalistas nem sempre sabem exatamente o que é uma terapia, porque não necessariamente estudou, se aprofundou naquilo ali. Não dá para ficar dizendo que tal coisa funciona ou não funciona por X ou Y motivo. Né? Até pode-se dizer por questão científica, né, que determinada terapia não tem base científica. Mas eu não sei se isso cabe ao discurso analítico, tá? Não se está ali discutindo com o paciente algo realmente que tem a ver com o inconsciente dele, num discurso sobre qual é a evidência científica para isso ou para aquilo. Cabe ao analista tomar um certo cuidado sobre dizer ao paciente o que convém ou não convém em relação ao seu sintoma, seu inconsciente, seu desejo. Né? A respeito disso, né, geralmente a gente não vai mandar o paciente buscar evidência científica sobre terapia. Aí, provavelmente, se está entrando muito nesse assunto com seus pacientes, você está deixando de tratar do que realmente é importante na análise dele. Outra questão também ética importantíssima, gente, é que você que está fazendo a formação analítica, tome muito cuidado, principalmente se você vem de uma área da saúde ou da psicologia. Se você está oferecendo ao paciente análise e o paciente está demandando uma análise, você não deve, em hipótese nenhuma, proceder em uma terapia e ficar chamando isso de análise. Você até pode estar tentando fazer um paciente evoluir na análise, de repente
por algum motivo não está indo, ou inerente ao paciente ou inerente ao analista, de repente a análise não está andando como deveria. Ok, isso pode acontecer, não é o desejado, mas pode acontecer. Agora, antiético é você dizer que é um analista e na realidade é um terapeuta. É antiético também você receber uma demanda de análise, dizer que vai fazer essa análise e você, às vezes, nem analista é. Então isso e quando eu falo nem analista nem análise e nem formação analítica você faz. Então é complicado. Isso tem uma questão antiética muito forte aí. Para a gente encerrar o vídeo, né, em outras palavras, não há uma contraindicação para análise que não seja a demanda do paciente. Se o paciente demanda análise, a análise está indicada. E cabe ao analista proceder eticamente para que essa análise, né, ocorra da melhor maneira possível, que esse paciente possa chegar ao final da sua análise. Se esse vídeo foi interessante, eu vou pedir para você que dê like, se inscreva no nosso canal para que esse vídeo chegue para mais pessoas e que você tenha acesso aos novos vídeos que a gente tem a intenção de estar publicando toda semana. Se você chegou até aqui, eu agradeço bastante e até o próximo vídeo.